Os Balcãs têm uma longa e colorida história, situando-se entre a Europa Ocidental e Oriental e no portal para o Oriente Próximo. É aqui que culturas e religiões se chocaram por séculos, durante lutas por identidade e liberdades, levando a desconfiança e até mesmo ódio sendo incutidos em cada geração, apenas esperando para serem desencadeados. Durante os anos 1990, à medida que uma nação começou a se fragmentar em 7, essas antigas queixas começaram a ressurgir de maneira espetacular e horrível, levando a uma guerra que veria atrocidades não testemunhadas na Europa, desde os dias do Terceiro Reich, e não só arrastaria as maiores potências do mundo, mas também destacaria suas fraquezas em uma batalha que poucos de fora compreenderam. Neste episódio, vamos examinar a história que levou à Guerra da Bósnia nos anos 90, explorando o papel que a comunidade internacional desempenhou na formação dos eventos, e perguntar: poderia ter sido feito mais para prevenir essa tragédia? Bem-vindo ao Warsoft World 1945. Pelos anos de 1900, anos de deslocamento, realocação pacífica e até massacres deixaram um impacto indelével na composição étnica da região, criando divisões tanto culturais quanto religiosas. No início dos anos 1910, isso deixou a região um foco de atividade terrorista, particularmente na Bósnia controlada pela Áustria-Hungria, onde uma grande parte da população tinha a ascendência sérvia, sendo a Sérvia um tanto única por ser uma nação independente na região. Foi um desses nacionalistas sérvios, Gavrilo Princip, que teria seu nome gravado nos livros de história, quando em 28 de junho de 1914, ele participou de um plano para assassinar o arquiduque austríaco-húngaro Franz Ferdinand e sua esposa na capital bósnia de Sarajevo. Mesmo com seu primeiro esforço não dando certo, Princip teve sorte quando o motorista do arquiduque errou o caminho e parou exatamente no café onde ele estava refugiado. O jovem sérvio bósnio sacou sua pistola e disparou contra o carro, matando seus alvos, mas ao fazer isso, acendeu a faísca que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, com a dissolução do Império Austro-Húngaro, os aliados vitoriosos se viram envolvidos na construção de nações nos Balcãs, num esforço para prevenir o nacionalismo explosivo na região e violência étnica. Decidiu-se que, dada a diversidade da região, era melhor uni-la sob estruturada como extensão da Sérvia, beneficiou grandemente a família real sérvia, inicialmente sob Pedro I, e depois o rei Alexandre I. No entanto, esse arranjo não foi bem recebido por todas as facções que temiam a erosão de suas liberdades e culturas ou que estavam abraçando ideias como o comunismo ou a democracia. Alexandre enfrentou tentativas de assassinato e turbulência política em seu governo, até que em 1929 ele prorrogou o parlamento e se instalou como ditador. Então, em 3 de outubro de 1929, ele nomeou seu reino como o Reino da Iugoslávia, com a Iugoslávia, traduzindo aproximadamente para Terra dos Eslavos do Sul. A resistência persistiu na década de 1930, motivada pela escassez de investimentos em regiões não sérvias e muçulmanas, resultando em grande parte da Iugoslávia na pobreza e enfrentando alta taxas de analfabetismo e mortalidade. Isso intensificou a divisão na Croácia e na Bósnia, particularmente entre suas grandes populações muçulmanas. Após a invasão do Terceiro Reich, em 6 de abril de 1941, surgiram grupos dispostos a cooperar com os alemães e seus aliados na promessa de independência, ou pelo menos alguma forma de independência. As autoridades croatas pró-fascistas estavam dispostas a colaborar com os invasores, obtendo autonomia até na Bósnia e na terra dos sérvios, em troca de participação no extermínio de não-croatas, judeus e ciganos Roma, a mando dos nazistas. Como na maioria das nações ocupadas na Segunda Guerra Mundial, surgiu um movimento de resistência contra os invasores e colaboradores iugoslavos. Vários grupos foram formados baseados em ideais políticos, como monarquistas, democratas ou nacionalistas buscando independência regional. Porém, os mais relevantes foram os comunistas, sob a liderança de Josip Broz Tito. Os comunistas de Tito, entre as forças de resistência mais organizadas e bem-sucedidas, chegaram a estabelecer temporariamente uma força aérea rudimentar para missões leves de ataque contra as forças alemãs. Desfrutando do apoio popular entre as pessoas e com o apoio da União Soviética, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia renasceu,
mas agora sob a bandeira do comunismo, com Tito como líder supremo. Ainda que o país estivesse sob influência de Moscou na Europa Oriental, a Iugoslávia não era simplesmente um estado fantoche para o líder soviético Joseph Stalin. De fato, nos anos 1960, Tito se protegia contra a organização do Tratado do Atlântico Norte no Oeste e Sul, e contra aliados de Moscou, no Norte e no Leste. Internamente, Tito governou firmemente logo após a guerra, mas ele reconheceu que isso não poderia persistir, então dividiu a Iugoslávia em 6 repúblicas iguais: Croácia, Montenegro, Sérvia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, e Macedônia, com seu governo, atuando em uma capacidade federal, supervisionando disputas, mantendo a segurança nacional e sendo a voz do povo iugoslavo no exterior. O governo era altamente burocrático, com várias organizações focadas em diferentes aspectos da vida e indústria iugoslava, o que reduzia o poder individual, ajudando a consolidar ainda mais a posição de Tito. Então, em 4 de maio de 1980, Joseph Tito faleceu. Grande parte da culpa pelo colapso da Iugoslávia tende a ser atribuída à morte de Tito, com seu controle ferrenho sendo visto como uma força unificadora em um contexto político e etnicamente diversificado. No entanto, essa é uma visão um tanto restrita, pois vários fatores contribuíram para a eventual separação, tanto antes quanto depois da morte de Tito. Tito admitiu que seu país começava a se desintegrar nos anos 70, o que o levou a agir rapidamente. Amplas reformas políticas. Em 21 de fevereiro de 1974, a quarta e finalmente última Constituição de Tito foi promulgada em lei. A Constituição era extremamente complexa e abrangente, e incluía maior autocontrole da indústria e da agricultura, enquanto mantinha os ideais socialistas. Kosovo e Vojvodina, províncias da Sérvia, receberam de forma polêmica autonomia aumentada, incluindo poder de veto no parlamento sérvio, mesmo com população majoritariamente albanesa e muçulmana. Várias dessas ações visavam acalmar movimentos independentes nas repúblicas iugoslavas e pareciam efetivas na segunda metade dos anos 1970, quando a Iugoslávia teve um período de estabilidade econômica, quanto politicamente. Contudo, a Constituição reduziu o poder federal, conferindo a cada república mais identidade e desejo de autodeterminação. A Sérvia foi a única república que não aderiu às reformas, porque via seu poder sobre o Estado se enfraquecer e temia pelo futuro dos sérvios étnicos na Bósnia e Croácia, repúblicas majoritariamente muçulmanas. A morte de Tito, força significativa na política iugoslava, e suas reformas geraram um vácuo de poder no governo federal. Os membros do governo passaram a focar mais nas necessidades das suas repúblicas do que do Estado, intensificando o crescente senso de identidade nacional naquelas repúblicas individuais. Agravando esse problema estava a crescente agitação em Kosovo, que começou a exigir reconhecimento como uma república iugoslava, algo que os sérvios se opunham veementemente. Tensões em Kosovo entre sérvios cristãos ortodoxos do leste e maioria albanesa. A população tornou-se mais tensa nos anos 80 e cenas semelhantes surgiram nas outras repúblicas. Então, em 1987, apareceu na Sérvia uma figura cujo nome se tornaria sinônimo de sofrimento da região nos anos 90. Slobodan Milosevic nasceu na Sérvia em 29 de agosto de 1941, de pais montenegrinos, e era um comunista devoto, tornando-se uma estrela em ascensão na política sérvia nos anos 70 e 80, antes de chegar ao poder na Sérvia em uma onda de apoio populista, graças aos seus apelos por reforma antiburocrática e a restrição de poder em Kosovo, Vojvodina e Montenegro. Na época, o país outrora fortemente comunista estava envolvido em uma onda de revolução anticomunista que começava a varrer a Europa Oriental, enquanto o poder da União Soviética reduzia, também promovia reformas que a conduziram à desintegração. Nos anos 90, o respeito pela autoridade federal iugoslava estava principalmente na Sérvia, Montenegro e entre sérvios étnicos vivendo fora de seu berço cultural. Na Croácia, a União Democrática Croata Nacionalista foi eleita para o poder, liderada pelo nacionalista Franjo Tuđman, sob o slogan de
proteger a Croácia de Milošević e, por associação, os sérvios étnicos dentro das fronteiras da República. Na sequência da crise, Eslovênia e Croácia votaram pela independência, seguidas logo depois pela Bósnia, mas a oposição era alta, particularmente entre a liderança do exército iugoslavo, que estava pressionando o agora quase impotente governo federal para declarar emergência para suprimir movimentos de independência. Porém, em 25 de junho de 1991, Croácia e Eslovênia declararam independência, violando a Constituição de Tito de 1974, já que nenhuma das repúblicas tinha apoio unânime das demais. A Comunidade Econômica Europeia tentou mediar a situação, mas a violência entre os Estados recém-independentes e o exército iugoslavo, predominantemente controlado pelos sérvios, o Jugoslavenska Narodna Armija, rapidamente irrompeu. Em uma jogada dramática, em dezembro de 1991, a recém-reunificada Alemanha, após 45 anos de estar dividida em leste e oeste, reconheceu tanto a Croácia quanto a Eslovénia como nações independentes. A Jugoslavenska Narodna Armija continuou as operações de combate em um esforço para manter a terra, mas foi em vão e a Iugoslávia agora começou a formalmente fraturar. Apesar do Jugoslavenska Narodna Armija se retirar dos combates em 1992, os sérvios étnicos prosseguiram, lutando contra seus novos governos loucos, na esperança de se reunir à pátria ou criar estados independentes. Ao mesmo tempo, cresceram os apelos pela independência na Bósnia, a Herzegovina. Esta região tinha uma população diversa de muçulmanos que mais tarde ficaram conhecidos como bósnios, sérvios bósnios e croatas bósnios. Nas décadas de 70 e 80, o equilíbrio entre três grupos na Iugoslávia mudou radicalmente em favor dos muçulmanos, devido à emigração em massa dos dois últimos grupos e o medo do que poderia acontecer a eles com a fragmentação percebida da entidade federal Iugoslávia. No entanto, populações significativas de ambos permaneceram, principalmente congregadas em enclaves para proteção mútua, mas também compartilhando grandes áreas de terra com os bósnios majoritários. Enquanto se resolvia a situação com a Croácia, eleições para o governo da Bósnia ocorriam, com candidatos de cada grupo propostos. Os resultados refletem a composição racial da República. Como resultado, um governo de coalizão tripartite foi estabelecido, com o bósnio Alija Izetbegović assumindo efetivamente o papel de presidente. Mas as tensões com os sérvios da Bósnia, os combates na Croácia paralisaram em grande parte o governo funcional. Sob a liderança de Radovan Karadzic, os sérvios da Bósnia estabeleceram regiões autônomas sérvias em territórios majoritariamente sérvios, com suporte não oficial da Jugoslavenska Narodna Armija. Regiões autônomas bósnio-croatas semelhantes surgiram em dezembro de 1991. Com a Alemanha reconhecendo a independência da Croácia e Eslovénia, a comunidade europeia se sentiu obrigada a convidar a Bósnia e Herzegovina para solicitar reconhecimento, culminando em um referendo de independência em 29 de fevereiro de 1992. Isso foi totalmente inaceitável para Karadzic, e ele instruiu os sérvios da Bósnia a não participarem para manchar o resultado. Dos quase 2/3 do eleitorado que votaram, quase todos votaram pela independência, levando o presidente Izetbegović, oficialmente proclamado em 3 de março de 1992. No mês seguinte, em 7 de abril, tanto a Comunidade Europeia quanto os Estados Unidos da América reconheceram formalmente a Bósnia e Herzegovina como uma nação independente, alimentando a crescente teoria da conspiração entre os sérvios de que a dissolução da Iugoslávia foi planejada por agências de inteligência ocidentais, como a Agência Central de Inteligência e MI6. Esperando essa jogada do Ocidente, grupos paramilitares sérvios da Bósnia começaram a se armar e a assumir posições defensivas em seus enclaves, assim como alguns croatas da Bósnia. Eles também cercaram a capital Sarajevo no dia 5 de abril, com o objetivo de sitiar os habitantes. Diversas cidades foram cercadas, sofrendo constantes bombardeios aleatórios e tiros de franco-atiradores. A comunidade europeia tentou mediar as crescentes crises, mas os combates irromperam quando as forças sérvias da Bósnia começaram a consolidar seu controle sobre as terras no leste e regiões do norte, expulsando milhares de bósnios e croatas étnicos nos estágios iniciais de uma política que se tornaria conhecida como limpeza étnica. A Guerra da Bósnia começou.
O começo dos anos 90 foi um período otimista para o Ocidente. A Guerra Fria não apenas terminou sem um conflito militar direto entre as superpotências e seus aliados na Europa, mas terminou com uma explosão de revolução democrática na Europa Oriental. A Alemanha havia sido reunificada e a maior crise internacional em décadas, a invasão do Kuwait em 1990 por Saddam Hussein no Iraque, foi rapidamente superada por uma coalizão militar internacional liderada pelos Estados Unidos, algo que não se via desde a Segunda Guerra Mundial e que empregou tecnologia que parecia quase ficção científica apenas 10 anos antes. Os Estados Unidos e, por associação, a Aliança Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte eram, portanto, a força militar mais avançada, capaz e dominante naquela época. Com isso em mente, muitos perguntaram o que as potências da Europa Ocidental iriam fazer especificamente sobre a crise que se desenrolava bem à sua porta. A Organização do Tratado do Atlântico Norte ainda estava atolada no conceito de defesa mútua de suas fronteiras e, sem uma ameaça direta da Iugoslávia, permaneceu assim. Nos Estados Unidos da América, o presidente George Bush, após seu sucesso na Guerra do Golfo, voltou sua atenção para a difícil situação na Somália, onde as tropas americanas auxiliavam os pacificadores da Organização das Nações Unidas, superados em armamento, sob ataque de senhores da guerra somalis, durante a entrega de ajuda humanitária. Fazer o mesmo na Iugoslávia, uma situação mais complicada que a Somália, não era bem recebido por muitos no governo republicano de George Bush. Apesar da relutância, a Organização das Nações Unidas sentiu-se compelida a se envolver, especialmente na entrega de ajuda, na formação de áreas protegidas pela Organização das Nações Unidas, onde todos dentro seriam desarmados pelas forças de paz da Organização das Nações Unidas, sob a promessa de proteção da Organização das Nações Unidas. O Conselho de Segurança aprovou a Resolução 743 em 21 de fevereiro de 1992, focada na situação na Croácia. Os combates entre o exército croata independente e o Jugoslavenska Narodna Armija pausaram e as negociações começaram. Os pacificadores da Organização das Nações Unidas estavam focados em garantir 3 refúgios seguros na Croácia, onde as negociações poderiam começar com relativa segurança. Apelidada de Força de Proteção da Organização das Nações Unidas, ou Força de Proteção das Nações Unidas, eles otimisticamente garantiram a retirada das tropas da Jugoslavenska Narodna Armija da Croácia, em maio de 1992, mas muitos da população sérvia se recusaram a aceitar quaisquer acordos, que viu a Croácia garantindo independência da Iugoslávia. Portanto, eles continuaram sua campanha de resistência, auxiliados por seus apoiadores na Sérvia, atacando as forças governamentais croatas e assentamentos não sérvios, bem como comboios fornecendo ajuda humanitária. Dada a piora da situação entre o governo da Bósnia e Herzegovina e os sérvios bósnios, em junho de 1992, a missão da Força de Proteção das Nações Unidas foi expandida para o recém-independente país. Diferentemente da Croácia, não havia um cessar-fogo para ser aplicado. A missão da Organização das Nações Unidas na Bósnia e Herzegovina demandou uma resposta mais delicada para evitar que os mantenedores da paz se envolvessem no conflito, algo rejeitado por quase todas as partes. O primeiro papel das forças da Organização das Nações Unidas na Bósnia foi assegurar o aeroporto de Sarajevo para estabelecer uma ponte aérea constante de fornecimentos. Iniciou-se em 5 de junho de 1992, sendo depois ampliado para abranger a proteção de comboios de auxílio de agências como a Cruz Vermelha Internacional. Os pacificadores na perigosa operação tinham autorização para se defenderem se atacados, mas tinham limitações para prevenir a violência inicialmente. Reconhecendo isso, as forças sérvias da Bósnia frequentemente tentavam frustrar os comboios, estabelecendo postos de controle nas estradas, onde longas negociações teriam que ocorrer. Como os sérvios da Bósnia tecnicamente não estavam atacando os comboios, os pacificadores não tinham mandato para abrir fogo, deixando muitos comboios essencialmente abandonados. Em resposta ao mundo reconhecendo a independência da Bósnia, a população sérvia da Bósnia realizou uma assembleia em Banja Luka, onde declararam o rompimento total de todos os laços governamentais com a Bósnia e Herzegovina. A terra sérvia adotou o nome República Srpska, distinguindo-se do país muçulmano em guerra. Mas, em vez de buscar sua própria independência, eles se inscreveram no conceito de uma grande Sérvia, essencialmente terras sérvias em estados vizinhos, tornando-se absorvidas pela Sérvia, criando um Estado sérvio maior,
Para entender os eventos que estavam prestes a abalar a Bósnia e Herzegovina, é importante considerar o quão profundo o ódio secular entre as facções agora em guerra começou a correr, como resultado de diferenças religiosas e culturais. Biljana Plavšić era uma professora sérvia-bósnia e vice-presidente da República Srpska, que defendeu a guerra com base científica, e quando de forma assustadora a retórica do Terceiro Reich quase 50 anos antes. Durante o curso do conflito, quando perguntada se seu povo deveria negociar um acordo de paz, ela respondeu: era material geneticamente deformado que abraçou o Islã. E agora, é claro, com cada geração sucessiva, simplesmente se torna concentrado. Fica pior e pior. Ele expressa e dita seu estilo de pensamento, enraizado em seus genes. Com o passar dos séculos, os genes degradaram-se ainda mais. Com essa mentalidade, assim como o conceito da raça ariana nazista, os sérvios da Bósnia foram capazes de cometer as mais vis atrocidades, pois não consideravam seu inimigo como seres humanos. Em 1º de março de 1992, um atirador muçulmano atacou um cortejo de casamento sérvio-bósnio em Sarajevo, após ver convidados agitando bandeiras sérvias. No dia seguinte, milícias armadas confrontaram-se, resultando em 12 mortos. Parecia que só o sangue resolveria a disputa. Portanto, ao planejar sua guerra, os sérvios da Bósnia visaram inicialmente a população da capital. Acreditavam que, se conseguissem erradicar os muçulmanos lá, poderiam fazê-lo em qualquer lugar, forçando assim a expulsão dos muçulmanos e dos pacificadores da Organização das Nações Unidas. Antes de 5 de abril, eles construíram secretamente vários bunkers ao redor da cidade para atacar qualquer um que tentasse entrar ou sair e atacar a população da cidade. As forças sérvias da Bósnia eram superiores à milícia bosníaca rapidamente organizada para defender a cidade, mas eram em número muito inferior. Então tentaram esgotar e enfraquecer sua população através de um longo cerco. Inicialmente, os sérvios da Bósnia lutaram ao lado do Jugoslavenska Narodna Armija, sob o comando de Milutin Kukanjak, e visaram os distritos muçulmanos da cidade. Forças sérvias saquearam e queimaram casas, obrigando os que não foram capturados a buscar refúgio. Área, se é que uma sequer existia. Contudo, centenas de indivíduos foram segregados em centros de detenção, com os homens sendo espancados. E tiroteios, enquanto as mulheres, comumente em conflitos amargos, sofreram estupros repetidos. Cenas semelhantes ocorreram em todo o campo, e em maio, quase metade da Bósnia estava sob controle sérvio. Até 2 de maio, a cidade estava isolada do mundo externo, porém a Jugoslavenska Narodna Armija, colunas blindadas, que tentaram várias vezes conquistar a cidade, incluindo um forte avanço central, não obtiveram sucesso, mantendo o cerco e o bombardeio. Em 18 de maio de 1993, com o mundo focado nos eventos da Bósnia, Kukanjak ordenou que seus homens parassem de atirar e começassem a se retirar após negociações com o governo bósnio. No entanto, isso não encerrou o cerco, que agora estava sendo assumido, exclusivamente pelas forças sérvias bósnias, sob o comando de Ratko Mladic. No entanto, isso não passava de uma jogada política de Milosevic em Belgrado, pois ele ordenou que membros da Jugoslavenska Narodna Armija nascidos fora da Bósnia fossem retirados. Os demais seriam transferidos para o comando de Mladic. As últimas tropas da Jugoslavenska Narodna Armija deixaram a cidade pouco antes da Organização das Nações Unidas se estabelecer no aeroporto de Sarajevo. O bombardeio persistiu durante esse período, com pausa só em 20 de junho para que os mantenedores da paz tomassem o aeroporto, antes controlado pelos sérvios. Em 28 de junho, Mitterrand, o presidente francês, foi o primeiro líder ocidental a visitar a cidade e testemunhar a devastação, destacando a difícil situação da população. Com o mundo agora mais atento aos eventos nos Balcãs, cresceu o apelo para que os sérvios bipartidários entregassem suas armas pesadas aos mantenedores da paz da Organização das Nações Unidas. Os sérvios agora estavam firmemente estabelecidos no mundo, aos olhos como vilões da história, com bons motivos. Isso, no entanto, obscureceu os crimes contra a humanidade cometidos pelas tropas bósnio-croatas e muçulmanas, assim como a aparente ausência de regras nesta guerra. A chegada das tropas da Organização das Nações Unidas complicou as coisas para os sérvios, que foram forçados a assistir aviões voando para a cidade, não,
apenas carregando ajuda para as próprias pessoas que eles estavam tentando matar de fome, mas também carregando a mídia mundial, que continuou relatando os horrores que se desenrolavam. Imagens do bombardeio e atiradores, sendo transmitidas para milhões de lares globais, instigavam pedidos por maior intervenção internacional. Em 30 de agosto de 1992, bombas caíram em um mercado lotado na cidade, matando 13 pessoas e ferindo mais de 100, levando à indignação internacional. Assim, em 3 de setembro, um avião de transporte G-222 da Força Aérea Italiana, com 4 militares a bordo, estava se aproximando de Sarajevo quando foi alvejada por 2 mísseis superficiais lançados do ombro. As armas infravermelhas focaram nos motores turbohélice da aeronave, detonando. Pilotos italianos tentaram retomar o controle da aeronave seriamente danificada, mas falharam, resultando na queda em uma encosta que matou todos os 4 a bordo. Inicialmente pensou-se que os sérvios eram culpados, mas investigações posteriores acusaram as forças bósnio-croatas, pois o avião caiu em seu território, a cerca de 27 quilômetros da cidade sob seu controle na época. Isso interrompeu as operações de transporte aéreo por aproximadamente um mês, até que transportes da Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha e Austrália, com medidas avançadas de autodefesa, retomaram a ponta aérea. Como precaução, realizaram uma arriscada manobra de pouso em combate chamada Sarajevo Drop, onde se aproximavam do aeródromo a alturas fora do alcance dos SAMs e armas antiaéreas, mergulhavam rapidamente em direção à pista e nivelavam no último instante antes do contato com o solo. Essa manobra ajudou a diminuir o risco de incêndio, mas tinha seu próprio risco se mal julgada pelos pilotos. Agravando ainda mais a situação, estava uma crescente divisão entre os croatas bósnios e os bósnios. Os primeiros queriam criar uma federação da Bósnia, Croácia e Herzegovina. Os últimos eram contra. As tensões se intensificaram na segunda metade de 1992, culminando em outubro com o início de uma segunda guerra pelo futuro da Bósnia-Herzegovina. O novo ano parecia sem fim com o cerco contínuo a Sarajevo. Outras cidades também estavam sob cerco, sem que as forças sérvias pudessem avançar e conquistar a vitória, mas foi nas áreas pouco povoadas, rurais onde os horrores foram realmente revelados. Com mais ganhos sérvios no início de 1993, o mundo estava cada vez mais ciente do conceito de limpeza étnica. Deve-se notar que o conceito de a limpeza étnica difere do genocídio, porém a mídia ocidental raramente distingue em suas reportagens sobre os eventos em andamento. A distinção está no fato de que o principal objetivo da limpeza étnica é a expulsão de um grupo de pessoas de uma área geográfica, mas não necessariamente através da destruição física real desse grupo. Milhares de civis se tornaram deslocados durante os combates, pois estavam em território agora controlado por um grupo étnico diferente. Isso foi novamente feito por todas as facções, sendo os sérvios os mais ativos de longe. Para alguns, no entanto, tal era o ódio nesse momento que a erradicação daqueles que não eram da mesma religião ou origem era a única resposta. A comunidade internacional soube das mortes de civis na Bósnia logo após o início dos combates. Contudo, os relatórios eram frequentemente confusos nos detalhes. Durante as batalhas em Sijekovac em 1992, as autoridades sérvias da Bósnia informaram que até 59 civis sérvios foram mortos pelas forças bósnias e croatas. Contudo, ainda é debatido se as mortes foram intencionais ou não, com os acusados pelos sérvios alegando que foram mortes acidentais durante os combates ou que os sérvios os colocaram em risco para descreditar o governo de Sarajevo. Represálias ocorreram, preparando o cenário para algumas das piores atrocidades desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 800 não-sérvios foram mortos na limpeza étnica da região de Zvornik, enquanto mais de 1000 foram mortos na limpeza de Visegrad. Os números exatos ainda são debatidos, mas foi alegado que poderia ser tão alto quanto 3.000 pessoas. No último caso, os sérvios da Bósnia introduziram um novo e aterrorizante conceito: campos de estupro para mulheres e meninas capturadas, que se tornariam parte do processo de limpeza étnica, pois eram vistas também como uma fonte de... A diversão cruel das tropas sérvias também visava eliminar os muçulmanos através da reprodução.
Em retaliação, tropas bósnias emboscaram várias tropas da Jugoslavenska Narodna Armija em retirada, pacificamente como parte do acordo com Belgrado, e em 12 de julho de 1992 assassinaram 69 bósnios. Sérvios, lutadores e civis tentaram se render. Para limitar o risco aos civis, em 16 de abril de 1993, a Segurança das Nações Unidas, o Conselho aprovou a Resolução 819, tornando Srebrenica uma área segura, protegida de ataques armados ou hostilidades, sob a responsabilidade de desarmamento das tropas de paz da Organização das Nações Unidas. O céu sobre Srebrenica foi declarado zona de exclusão aérea. No mês seguinte, essa política foi estendida para incluir Bihać, Gorazde, Zepa, Tuzla e, talvez mais notavelmente, Sarajevo, que ainda estava sob cerco. A Organização das Nações Unidas estabeleceu um túnel do aeroporto à cidade para transporte ininterrupto de ajuda. Mesmo com a chegada de aviões militares de transporte, na maior operação aérea da história, com transporte de alimentos e remédios, a população sitiada ainda lidava com desnutrição, doenças, bombardeios e tiros esporádicos dos franco-atiradores sérvios da Bósnia. Com a organização do Tratado do Atlântico Norte, fornecendo a maioria da capacidade de transporte aéreo e seu sistema de alerta e controle aéreo, aeronaves, monitorando a atividade aérea em toda a região dos Balcãs, a aliança militar se viu cada vez mais envolvida na situação. Assim, em março de 1993, a crise ganhou uma nova dimensão. Várias aldeias bósnias e croatas se viram sob ataque aéreo de aeronaves leves e até mesmo jatos rápidos. Inicialmente, assumiu-se que esses eram jatos da Força Aérea Iugoslava sob o comando de Milosevic, da capital sérvia Belgrado, mas mais tarde foi estabelecido que as forças sérvias bósnias ou voluntários sérvios estavam operando-os. Ao atacar essas aldeias, as aeronaves frequentemente violavam a zona de exclusão aérea de Srebrenica, sabendo que se não fossem confrontadas, isso só incentivaria os pilotos sérvios bósnios, que poderiam potencialmente atacar alvos nas zonas seguras futuramente. A Organização das Nações Unidas solicitou à Organização do Tratado do Atlântico Norte que iniciasse patrulhas aéreas de combate para impor zonas. Isso resultou na Operação Deny Flight, que foi instigada em 2 de março de 1993. Os próprios sérvios da Bósnia tinham apenas cerca de 32 aviões ali na Bósnia, e estes eram principalmente de tipos leves, e por isso nunca foram considerados uma ameaça séria à Organização do Tratado do Atlântico Norte. A principal preocupação para os pilotos da Organização do Tratado do Atlântico Norte envolvidos veio dos mísseis terra-ar e dos remanescentes da Força Aérea Iugoslava operando fora da Sérvia, com equipado um avançado MiG-29 a Fulcrum, caças fornecidos pela União Soviética nos anos 80. Existia a questão dos sérvios atuando na Croácia a partir de Udbina, e se os jatos da Organização do Tratado do Atlântico Norte poderiam persegui-los até a Croácia. A Operação Deny Flight teve um início difícil quando, no segundo dia, um caça francês, Mirage 2000, caiu no Adriático durante uma missão de apoio à zona de exclusão aérea. No entanto, a intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte continuou sem uma data final definida. O novo governo democrata de Washington, liderado pelo presidente recentemente eleito Bill Clinton, e a Organização das Nações Unidas, esperava que essa resposta decisiva, juntamente com a ameaça de retaliação aérea, se os bombardeios continuassem ou aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte fossem atacados, pudesse favorecer os esforços de paz. Clinton usou a tragédia em curso na Bósnia, em sua campanha eleitoral, para criticar a política de Bush nos Balcãs. E deixou claro que autorizaria ataques aéreos se sentisse que era necessário. Logo, ele conseguiu fazer lobby para que a Organização das Nações Unidas autorizasse a expansão da missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Incluir suporte aéreo para os pacificadores da Organização das Nações Unidas se atacados, resultando na Resolução 836 do Conselho de Segurança em junho de 1993. A resolução determinava, no entanto, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte não poderia operar sem: primeira permissão da Organização das Nações Unidas, que os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte acreditaram ameaçar a segurança dos pacificadores no terreno, que podem precisar de apoio aéreo a qualquer momento. Este arranjo de dupla chave tornou-se um problema maior quando a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pressionada por Washington, planejou uma campanha aérea para aliviar o cerco de Sarajevo.
Enquanto o Deny Flight parecia estar conseguindo manter os aviões de ataque sérvio-bósnios fora do combate, pelo menos por enquanto, os helicópteros eram outro problema, pois podiam voar extremamente baixo, tornando-os difíceis de detectar no radar no terreno montanhoso da Bósnia. Quando aeronaves eram detectadas em voo, o arranjo entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Organização das Nações Unidas, que exigia consenso para a ação militar, frustrava e atrasava os esforços para detê-los. A situação se agravou com o aumento da hostilidade entre bósnios e bósnio-croatas, que organizaram a si e seu território. Um novo Estado apelidado de República Croata de Herceg-Bósnia. Ao longo Em 1994, ambos grupos executaram um número de aparentes assassinatos de olho por olho um contra o outro. Em 21 de outubro de 1993, tropas bósnio-croatas assassinaram 31 civis bósnios em Stupnido, na Bósnia Central, enquanto combatentes bósnios mataram 26 croatas em um massacre. Em Bohrinikuk, perto de Vitez, em 9 de janeiro de 1994, o que levou os croatas a retaliar massacrando 27 bósnios em Vitez mais de 2 semanas depois. Pressionado pelo aumento dos combates com os sérvios e com apoio dos Estados Unidos da América, o primeiro-ministro da Bósnia, Haris Silagić, o ministro das Relações Exteriores da Croácia, Matej Granić, e o presidente da Herceg-Bósnia, Grzimir Žubac, assinaram um acordo de paz em 18 de março de 1994 em Washington, District of Columbia. Isso pôs fim ao conflito que desde então ficou conhecido como a Guerra dentro de uma Guerra. E sob o acordo, o território combinado detido pelas forças croatas e bósnias foi dividido em 10 cantões autônomos, estabelecendo a Federação da Bósnia e Herzegovina, que visava impedir que uma parte ganhasse domínio sobre a outra. Em 5 de fevereiro de 1994, a situação piorou quando forças sérvias atiraram intencionalmente em um mercado de Sarajevo com um 100. Morteiro de 122 mm levando à morte de 68 civis e ferindo mais 144. Mesmo com a culpa atribuída às forças sérvias, na época a incerteza sobre o evento deixou os investigadores ocidentais divididos se era um ato intencional da liderança bósnio-sérvia, um ato renegado das forças sérvias bósnias, ou mesmo que os bósnios tenham feito para provocar uma ação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, supondo que os sérvios fossem culpados. Com isso sendo um desafio direto à Organização do Tratado do Atlântico Norte e com permissão da Organização das Nações Unidas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte emitiu um ultimato aos sérvios da Bósnia, cercando a cidade, alertando que se não retirassem suas armas pesadas, enfrentariam sua ira. Os sérvios da Bósnia cooperaram, evitando ataques aéreos, mas foi só o começo de um ano turbulento e volátil para todos. Cerca de 3 semanas depois, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Organização das Nações Unidas foram novamente desafiadas. Quando, em 28 de fevereiro de 1994, um Airborne Warning and Control System, operando como parte da Operação Deny Flight, identificou 8 aviões em missão de bombardeio contra Novi Travnik, na Bósnia Central, do território sérvio, violando a zona de exclusão aérea da Organização das Nações Unidas. F-16C, Fighting Falcons da Força Aérea dos Estados Unidos da América, os 500. O 26º Esquadrão de Caça, Cavaleiros Negros, foram enviados para interceptar e abateram 4 jatos J-20 e um JAS-REB, enquanto um 5º caiu posteriormente, devido aos danos do confronto. Este incidente foi a primeira vez da Organização do Tratado do Atlântico Norte alguma vez disparado armas com raiva contra um alvo, mas não seria a última. Mais de uma semana depois, os sérvios da Bósnia atacaram uma aeronave espanhola C-212 com um míssil antiaéreo portátil lançado do ombro em resposta. Apesar dos danos graves, a tripulação pousou habilmente a aeronave em segurança. Em consequência desses incidentes, os sérvios da Bósnia optaram por segurar suas aeronaves de ataque de asa fixa e recorreram a apoiar as tropas da República Srpska com helicópteros. Controversamente, começaram a pintar alguns helicópteros com as cores da Organização das Nações Unidas, para não serem alvejados pelos bósnios ou forças croatas, voando a um nível ultra baixo para escapar dos aviões Airborne Warning and Control System em órbita. No entanto, em 10 de abril de 1994, o comandante britânico das tropas da UNPRO-4 em Gorazda, General Sir Michael Rose, requisitou formalmente apoio aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
Assim, a Organização do Tratado do Atlântico Norte fez história quando o F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos da América, atendendo a um pedido, bombardearam um comando sérvio. As ações bósnio-sérvias pararam por horas enquanto os sérvios analisavam a magnitude dos ataques aéreos antes de bombardear Gorazda novamente. Líderes sérvios bósnios publicamente ao mesmo tempo acusavam a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Organização das Nações Unidas de renunciar à pretensão de ser força humanitária, neutra em combates, e agora estavam trabalhando ativamente contra eles. O general Ratko Mladic avisou o general Rose que, se ocorressem mais ataques aéreos, suas tropas começariam a atirar contra as aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte na região. Ele ainda alertou temerosamente que não poderia assegurar a segurança das tropas de Rose se ele não cedesse. Para garantir sua ameaça, fez seus homens cercarem 150 pacificadores da Organização das Nações Unidas na cidade, efetivamente os tornando reféns. A Organização do Tratado do Atlântico Norte pausou brevemente suas operações para suavizar a situação, mas dentro, novamente foram forçados a agir devido à brutalidade dos combates nesta suposta zona segura da Organização das Nações Unidas. Mladic ordenou que seus homens atirassem em aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte, danificando um jato francês em 15 de abril e derrubando um Sea Harrier britânico no dia seguinte, cujo piloto foi resgatado após ejetar. Com a rápida deterioração da situação, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 20 de abril, estendeu as operações aéreas para além do apoio aéreo próximo às tropas da Força de Proteção das Nações Unidas, permitindo o colapso da principal defesa bósnia em Gorazda. Possivelmente crucial para os sérvios da Bósnia, o ataque a Gorazde desagradou o governo russo de Boris Yeltsin, antes favorável à sua causa. A Organização do Tratado do Atlântico Norte decidiu que os sérvios da Bósnia deveriam recuar sua força principal a 3 km do centro de Gorazde e suas armas pesadas a 20 km de distância. Embora a Organização do Tratado do Atlântico Norte tenha emitido um ultimato, a Organização das Nações Unidas, negociando um cessar-fogo com os sérvios da Bósnia, vetou o pedido da Organização do Tratado do Atlântico Norte para iniciar ataques aéreos. Mesmo incerto quem merecia o crédito, as tropas sérvias da Bósnia recuaram em 24 de abril, mas a Organização das Nações Unidas e a Organização do Tratado do Atlântico Norte ainda estavam em conflito sobre como se comportar na Bósnia. As tropas da Organização das Nações Unidas seguiram sendo alvo de ataques, com as forças dinamarquesas no aeroporto de Tulsa, bombardeadas no dia 29 de abril, provocando uma resposta dos tanques da Organização das Nações Unidas, que matou 9 sérvios. Nos meses seguintes, as aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte continuaram a realizar ataques aéreos precisos para apoiar as tropas da Força de Proteção das Nações Unidas, orquestrados pela Organização das Nações Unidas. Em outubro, as forças bósnias e croatas bósnias iniciaram uma defensiva para romper o cerco à cidade de Bihać. Por estar tão perto do território sérvio na Croácia, os sérvios retomaram o uso de aeronaves de asa fixa, voando de Udbina para realizar ataques de alta velocidade nas tropas bósnias e depois fugindo através da fronteira, sabendo que a Organização do Tratado do Atlântico Norte não tinha mandato para voar no que era o espaço aéreo croata. Em 19 de novembro de 1994, uma nova resolução da Organização das Nações Unidas permitiu que as aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte estendessem operações aéreas além dos Balcãs, em apoio às tropas da Organização das Nações Unidas, na Bósnia. Após 2 dias, a Organização do Tratado do Atlântico Norte atacou a base em Udbina, mirando nas pistas de decolagem ao invés de aviões ou infraestrutura, buscando inibir o uso posterior de suas aeronaves. Isso, no entanto, provocou as forças sérvias a mirar novamente as aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte com seus mísseis terra-ar e tomar cerca de 500 soldados da paz da Organização das Nações Unidas como reféns, fazendo a Organização do Tratado do Atlântico Norte parar novamente. Seus ataques, parte de um esforço de paz comandado pelo ex-presidente americano Jimmy Carter, buscavam libertá-los com segurança durante uma trégua de 4 meses. O cessar-fogo possibilitou à Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Organização das Nações Unidas reconsiderar a abordagem na Bósnia. Mesmo com a superioridade tática, a aliança militar enfrentou repetidas frustrações. Pela combinação de tropas da Organização das Nações Unidas, usadas como escudos, e mísseis sérvios terra-ar mirando aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
a Organização do Tratado do Atlântico Norte iniciou o planejamento de uma campanha aérea limitada por vontade própria. Projetada para neutralizar a defesa aérea sérvia, permitindo voos incontestáveis das aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte, os planos ainda estavam em finalização quando os confrontos entre tropas bósnias e sérvias recomeçaram. Próximo a Sarajevo, maio de 1995. Após forças sérvias apreenderem armas pesadas coletadas e guardadas pelos pacificadores da Organização das Nações Unidas na Zona Segura, o comandante americano, tenente-general britânico Rupert Smith, pediu ataques aéreos para destruí-las, realizados por caças americanos e espanhóis. Recorrendo às suas táticas testadas e comprovadas, 377 pacificadores da Organização das Nações Unidas foram novamente feitos reféns, forçando a Organização do Tratado do Atlântico Norte a suspender seus ataques enquanto as negociações ocorriam para a sua libertação. Após o incidente, os pacificadores da Organização das Nações Unidas adotaram posições mais defensáveis, com o General Rose, ex-membro do SAS, criou uma força de reação rápida da Organização das Nações Unidas com regras de engajamento muito mais lenientes para responder a novas tentativas de sequestro e, assim, proteger os pacificadores. Enquanto isso, as aeronaves da Organização do Tratado do Atlântico Norte mantiveram as patrulhas na operação de negação de voo. Em 2 de junho de 1995, um F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos da América, comandado pelo capitão Scott O'Grady, que participou da batalha aérea no ano anterior, foi derrubado por um míssil SA-6 perto de Mirkonjic Graden, em território sérvio. O'Grady ejetou e passou 6 dias evitando as forças sérvias que queriam fazer dele um refém. Nesse período, comandantes dos Estados Unidos da América pediram retaliações, mas com reféns ainda em poder dos sérvios. Esses ataques foram considerados inviáveis caso eles começassem a ser executados. Por fim, O'Grady foi resgatado por fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, diminuindo a tensão e possibilitando a continuação do resgate dos reféns. O'Grady inspirou o filme Atrás das Linhas Inimigas. Apesar de já terem enfrentado várias vezes a ira da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a liderança bósnia-sérvia sentiu-se encorajada o suficiente para lançar um ataque em outra zona segura da Organização das Nações Unidas, especificamente Srebrenica. Srebrenica era guardada por uma força majoritariamente holandesa de soldados da paz da Organização das Nações Unidas pouco armados, dependendo da proteção se aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte fossem atacados. No verão de 1995, Srebrenica, apesar de relatos de civis famintos na cidade, era um nome largamente ausente dos jornais. Como um relatório holandês, publicado 15 anos depois, colocou, citação, Srebrenica estava situada no leste da Bósnia e Herzegovina, que estava geograficamente e mentalmente muito distante de Sarajevo e Zagreb. O mundo estava focado na luta, Sarajevo no processo de paz. Srebrenica como uma área segura atraiu a atenção da imprensa mundial e do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas de vez em quando. É por isso que as tropas holandesas lá permaneceram de importância secundária em termos operacionais e logísticos por tanto tempo, e porque a importância do enclave na batalha pela dominação entre os sérvios bósnios e os muçulmanos bósnios falhou em ser reconhecida por tanto tempo. As tropas holandesas na cidade notaram a situação piorando conforme os comboios de ajuda eram barrados no enclave. Com fome e com medo constante de bombardeios e tiros de franco-atiradores bósnios sérvios nas áreas ao redor. Em vez de ser um refúgio seguro, a população que ainda tinha forças recorreu à violência ou à prostituição para se alimentar e alimentar suas famílias. Com a pouca comida que restava, e igualmente desesperados, com a escassez de suprimentos médicos. Com as tropas da Organização das Nações Unidas ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte proibidas de intervir diretamente, as forças do governo bósnio atacaram as linhas sérvias em junho para desviar esforços da cidade. O esforço falhou e, em 6 de julho de 1995, os sérvios da Bósnia atacaram a zona segura da Organização das Nações Unidas. Eles ultrapassaram rapidamente os postos holandeses, com os pacificadores se retirando ou se rendendo às forças sérvias, que iniciaram a limpeza étnica nas casas na frente sul. Mesmo em menor número que os holandeses e tropas bósnias defendendo o enclave, os sérvios da Bósnia obtiveram grande sucesso, devido à desatenção da comunidade internacional mais focada no esforço político para trazer uma paz duradoura, do que no então visto só como mais um foco de incêndio na guerra. Não seria até o dia 11 de julho,
Os aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte agiram para conter os sérvios, que novamente ameaçaram matar os pacificadores holandeses e franceses reféns, obrigando à interrupção dos ataques. O bombardeio parou quase tão rápido quanto começou, e naquela noite, os sérvios tomaram a cidade, e com eles, a população civil. De bosnios desarmados pela Organização das Nações Unidas, cerca de 25 mil refugiados bósnios buscaram abrigo no posto de comando holandês em Potokari, mas a instalação era pequena demais para abrigá-los, forçando-os a simplesmente se aglomerar ao redor dela. Soldados holandeses assistiram impotentes, enquanto tropas bósnias sérvias matavam aleatoriamente meninos e homens. Estupravam mulheres e meninas em grupo antes de, na manhã do dia 12 de julho, separarem homens de mulheres. Nos dias seguintes, foram cometidas atrocidades selvagens até para os padrões medievais, devido à violência desordenada. Contra os civis bósnios, se transformou em um esforço coordenado para matar milhares deles. Apesar do foco principal serem homens em idade militar, meninos e idosos, assim como diversas mulheres, foram sistematicamente mortos. Parte da população tentou se refugiar nas florestas e unir-se às tropas bósnias, provocando uma busca em grande escala pelos sérvios. Prisioneiros eram raramente feitos ao serem encontrados. No total, cerca de 8.372 pessoas foram massacradas. Tanto a Organização das Nações Unidas quanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte sofreram intensa pressão por sua participação em permitir que o massacre acontecesse, relativamente sem contestação. Portanto, os sérvios da Bósnia prosseguiram com a limpeza. Em 21 de julho de 1995, 16 nações se reuniram em Londres para discutir novas estratégias para a situação na Bósnia, em meio a ações sangrentas na cidade. Como resultado da conferência, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Boutros Boutros-Ghali, deu tropas da Organização das Nações Unidas autorizadas a solicitar ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, se fossem atacados. Além disso, a Organização do Tratado do Atlântico Norte foi autorizada a tomar medidas punitivas se mais alguma zona segura fosse atacada. Plano prévio da Organização do Tratado do Atlântico Norte para neutralizar defesas aéreas sérvias logo evoluiu para um mais amplo, chamado Força Deliberada. Portanto, em 28 de agosto de 1995, 37 pessoas foram mortas. Por mais um ataque de morteiro em um mercado em Sarajevo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte recebeu sinal verde para implementá-lo. E em 30 de agosto, o primeiro de uma armada de mais de 400 aeronaves de combate voando de bases na Itália e porta-aviões. No Adriático encheu os céus sobre a Bósnia, atingindo alvos, com munições guiadas por precisão. 15 nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo a Alemanha com seus tornados de reconhecimento, marcando a primeira ação de combate da Luftwaffe desde 1945, contribuíram com aeronaves para a operação. Os sérvios usaram isso para incitar ódio contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte, rememorando a ocupação nazista. Também viria o primeiro desdobramento operacional do Mk1, um drone Predator foi perdido para o fogo terrestre. Forças adicionais da Grã-Bretanha, França e Holanda foram enviadas para apoiar a campanha aérea, totalizando cerca de 4.000 tropas que trouxeram consigo várias peças de artilharia para bombardear posições sérvias da Bósnia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte emitiu um ultimato para a retirada das armas pesadas sérvias da Bósnia de Sarajevo quando a Força Deliberada começou. Porém, foi ignorado e as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte começaram a agir diretamente, em levantar o cerco. As forças sérvias da Bósnia tentaram responder e conseguiram derrubar um avião de ataque francês, Mirage 2000N, com um míssil superfície-ar lançado do ombro, com o piloto ejetando, mas sendo feito prisioneiro. O poder de fogo da Organização do Tratado do Atlântico Norte era impressionante. Até 14 de setembro, 1026 bombas foram lançadas sobre as posições sérvias na Bósnia. Com a Organização do Tratado do Atlântico Norte protegendo as tropas da Organização das Nações Unidas de perto, eles tinham pouco a fazer além de atender às exigências de retirada da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Operação Deliberate Force foi considerada um sucesso e, portanto, suspensa, mas as operações Deny Flight continuaram. No início de setembro, enquanto o mundo se concentrava nas imagens da Organização do Tratado do Atlântico Norte atacando alvos sérvios na Bósnia com seu avançado poder aéreo. No terreno, os sérvios da Bósnia também tinham que lidar com uma nova ofensiva das forças bósnias e croatas.
Após o fim da força deliberada, ficou claro que a situação na Bósnia mudou significativamente. Assim, com o presidente sérvio Slobodan Milosevic representando-os, os sérvios da Bósnia concordaram em participar das conversas de paz em Dayton, Ohio. Foi planejado para envolver todos nas conversas deliberadamente, fora de suas zonas de conforto. Começando em 1º de novembro, Milosevic se encontrou com o presidente bósnio Alija Izetbegovic e o presidente croata Franjo Tuđman, e também representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Rússia e União Europeia, na base aérea de Wright-Patterson. As negociações chefiadas por Richard Holbrooke, principal negociador dos Estados Unidos da América, duraram 3 semanas e foram bastante tensas, principalmente devido à dificuldade em manter a delegação bósnia a bordo, considerando o sofrimento do seu povo. As conversas levaram a um esquema chamado Acordo Geral de Estrutura para a paz na Bósnia-Herzegovina, que preservou a Bósnia como um único Estado composto a Federação Bósnio-Croata e a República Sérvia da Bósnia, com Sarajevo permanecendo como a capital indivisível. Ademais, o acordo requer que todos os membros, respeitando plenamente a igualdade soberana entre si e resolvendo disputas futuras pacificamente, especialmente importante devido ao grande retorno de refugiados resultante tanto da guerra quanto da limpeza étnica. Também foi exigido que todas as partes cooperassem na investigação de violações dos direitos humanos e crimes de guerra, algo que se provaria altamente contencioso nos meses após a assinatura formal do acordo. Em Paris, em 14 de dezembro, encerrando os combates. A Guerra da Bósnia custou cerca de 100 mil vidas e quase 2,5 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas. Foi uma batalha de brutalidade medieval e tecnologia espacial. Destacou simultaneamente tanto o sucesso quanto as falhas das Nações Unidas como entidade na nova ordem pós-Guerra Fria, ficando à esquerda, aberto tanto ao conhecimento quanto à crítica sobre como se conduziu. Com a Terceira Guerra Mundial apenas nos livros de história, muitas forças ocidentais ajustaram suas estratégias. Com a intervenção na Bósnia, acreditava-se que a manutenção da paz seria o foco primordial, já que os acordos de paz de Dayton requisitavam uma força de 60 mil homens para assegurar a paz. A paz estava longe de ser duradoura para os ex-países da Iugoslávia. Em 1999, a Organização do Tratado do Atlântico Norte agiu novamente na região, desta vez contra a Sérvia durante a luta de Kosovo pela independência. Neste caso, a Organização do Tratado do Atlântico Norte tomou a dramática decisão de realizar o bombardeio sem a aprovação da Organização das Nações Unidas por motivos humanitários, pois ficou claro que Rússia e China vetariam qualquer resolução autorizando os ataques. Apesar do sucesso da Organização do Tratado do Atlântico Norte, falta o apoio da Organização das Nações Unidas. Colocou em questão a legitimidade da campanha e, talvez mais importante, destacou a quase impotência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, quando confrontado com os Estados Unidos da América, algo que se tornaria um problema ainda maior, enfrentando a guerra ao terrorismo.